No coração da Europa, no século V depois de Cristo, uma tempestade se aproximava do mundo civilizado. Não era uma tempestade de vento e chuva, mas de ferro e sangue. Os vândalos, uma tribo germânica que por gerações havia vagado pelas vastas planícies do leste europeu, agora marchavam em direção ao oeste com uma determinação que poucos conseguiam compreender. Não eram os maiores entre os povos bárbaros, nem os mais numerosos, mas possuíam algo que os diferenciava de todos os outros: uma sede insaciável de conquista e um líder cuja visão ultrapassava os limites do horizonte. Átila, o Huno, havia transformado a Europa numa fornalha de guerra. Suas hordas varriam tudo à sua frente, forçando tribos inteiras a abandonar suas terras ancestrais. Os vândalos, assim como muitos outros povos, foram empurrados para longe de suas origens, iniciando uma jornada épica que os levaria através de toda a Europa. Mas ao contrário de outros povos que simplesmente fugiam, os vândalos transformaram sua migração forçada numa oportunidade de conquista. Cada território por onde passavam se tornava palco de suas vitórias. Cada cidade que encontravam se tornava um degrau em sua ascensão ao poder. A liderança desta jornada extraordinária estava nas mãos de um homem cujo nome ainda hoje ressoa através dos séculos: Genserico. Alto e imponente apesar da perna aleijada que o fazia mancar, ele possuía olhos que pareciam enxergar além do presente, calculando possibilidades que outros nem sequer imaginavam. Sua deficiência física, longe de ser uma fraqueza, havia se tornado o símbolo de sua determinação. Enquanto outros líderes confiavam na força bruta, Genserico desenvolveu uma mente estratégica que compensava qualquer limitação corporal. Nascido numa época em que a sobrevivência dependia da capacidade de adaptação e conquista, Genserico compreendeu desde cedo que o mundo estava mudando. O Império Romano, outrora invencível, mostrava sinais evidentes de decadência. Suas fronteiras, que por séculos haviam sido intransponíveis, agora se revelavam porosas. Suas legiões, que um dia fizeram tremer todos os povos da terra, agora lutavam para manter a coesão interna. Para um líder visionário como Genserico, esta situação não representava apenas uma oportunidade, mas um chamado do destino. Os vândalos, sob sua liderança, não eram mais apenas refugiados em busca de um novo lar. Haviam se tornado uma máquina de guerra perfeitamente organizada, capaz de se mover com velocidade surpreendente e atacar com precisão mortal. Genserico havia transformado a necessidade de migração numa arte de conquista, ensinando seu povo que cada passo da jornada deveria servir para fortalecer seu poder e expandir seus domínios. Quando finalmente chegaram à Península Ibérica, os vândalos já não eram o mesmo povo que havia partido do leste europeu. Haviam se tornado uma força militar temível, temperada por anos de conflito e unida sob o comando de um líder cuja ambição não conhecia limites. A Espanha, província romana rica em recursos e estrategicamente posicionada, seria apenas o primeiro passo de uma jornada ainda mais grandiosa. Genserico olhava através do Estreito de Gibraltar e via algo que nenhum outro líder bárbaro havia ousado imaginar: a África. Ali estava a província mais rica do Império Romano, o celeiro que alimentava a própria Roma, protegida apenas por um pequeno estreito de água. Para outros, aquela barreira marítima representava um obstáculo intransponível. Para Genserico, era simplesmente mais um desafio a ser superado, mais uma oportunidade de provar que sua visão do futuro estava correta. A África o aguardava, e com ela o destino que transformaria os vândalos de simples refugiados em senhores de um império. O ano de 429 depois de Cristo marcaria para sempre a história do Mediterrâneo. Genserico, após consolidar sua posição na Península Ibérica, tomou a decisão que definiria não apenas o destino de seu povo,
mas o futuro de todo o mundo ocidental. A África romana, joia mais preciosa do Império, estava prestes a conhecer a fúria organizada dos vândalos. O que parecia uma impossibilidade geográfica, como um povo sem tradição naval poderia cruzar o mar, se revelaria o primeiro grande golpe de gênio estratégico do rei aleijado. Com 80.000 homens, mulheres e crianças, Genserico organizou uma das maiores migrações armadas da história. Não se tratava apenas de guerreiros, mas de um povo inteiro em movimento, carregando tudo que possuíam numa frota improvisada de embarcações capturadas, construídas e adaptadas para a travessia. O Estreito de Gibraltar, que separava a Europa da África, se transformou numa ponte líquida por onde passou o futuro de uma civilização. A travessia foi épica. Homens que jamais haviam navegado além de pequenos rios, agora enfrentavam as águas do Mediterrâneo com a determinação de quem não tinha escolha senão vencer. Genserico havia calculado cada detalhe: a época do ano, os ventos favoráveis, os pontos de desembarque. Sua mente estratégica transformava obstáculos em oportunidades, e o mar, que deveria ser uma barreira, se tornou o caminho para a glória. O desembarque na costa africana pegou as autoridades romanas completamente desprevenidas. A província mais rica do império, acostumada à paz e prosperidade, de repente se via invadida por uma força bárbara, determinada e bem organizada. As primeiras cidades costeiras caíram com facilidade surpreendente, revelando a fragilidade de um sistema defensivo que havia se tornado complacente com séculos de tranquilidade. Mas foi no cerco de Hipona que o mundo verdadeiramente compreendeu a magnitude da ameaça representada por Genserico e seus vândalos. A cidade, importante centro cristão e sede episcopal, resistiu com bravura admirável. Dentro de suas muralhas, um dos homens mais ilustres da época, Santo Agostinho, o grande filósofo e teólogo, vivia seus últimos dias. O cerco durou meses, transformando-se num símbolo da resistência romana contra a invasão bárbara. Durante o cerco, Agostinho, já idoso e enfermo, continuou a escrever e ensinar, mesmo enquanto o som da guerra ecoava pelas ruas de sua cidade. Seus últimos textos refletiam não apenas sobre questões teológicas, mas sobre o significado daqueles tempos turbulentos. Ele compreendia que estava testemunhando o fim de uma era e o nascimento de outra. Quando a morte finalmente o levou, ainda durante o cerco, foi como se um capítulo da história ocidental se encerrasse definitivamente. A queda de Hipona marcou muito mais do que a conquista de uma cidade. Representou a demonstração definitiva de que Genserico não era apenas mais um chefe bárbaro em busca de pilhagem, mas um conquistador sistemático, com objetivos claros e estratégia bem definida. Cada vitória era calculada. Cada conquista servia para fortalecer a próxima campanha. A rapidez com que os vândalos se adaptaram ao novo território impressionava até mesmo seus inimigos. Genserico não se contentava em apenas saquear e partir. Ele queria construir algo duradouro. Organizou a administração dos territórios conquistados, mantendo em funcionamento os sistemas de produção e comércio que tornavam a África tão valiosa para Roma. Sua visão ia muito além da pilhagem imediata. Ele estava construindo um reino. A riqueza da região superou todas as expectativas. Os celeiros da África, que alimentavam a própria Roma, agora enchiam os cofres de Genserico. As minas de ouro e prata, as plantações de trigo, as rotas comerciais que conectavam o interior do continente com o Mediterrâneo, tudo isso agora servia aos propósitos do rei vândalo. Roma, acostumada a receber os tributos africanos, de repente se via privada de sua principal fonte de recursos, enquanto seus antigos súditos financiavam a ascensão de seus conquistadores. A conquista da África pelos vândalos não foi apenas uma vitória militar.
Foi uma revolução geopolítica que alterou para sempre o equilíbrio de poder no mundo mediterrâneo. Genserico havia provado que era possível desafiar Roma em seu próprio jogo, usando sua riqueza contra ela e transformando suas províncias mais valiosas em bases para futuras conquistas. Com a costa africana firmemente sob seu controle, Genserico voltou seus olhos para o prêmio maior que o aguardava no horizonte: Cartago. A cidade que um dia havia sido a rival mais temível de Roma, palco das guerras púnicas e símbolo da resistência à dominação romana, jazia adormecida sob o domínio imperial há séculos. Mas nas mãos de Genserico, Cartago estava destinada a renascer como centro de um novo poder que desafiaria novamente a supremacia de Roma no Mediterrâneo. A marcha sobre Cartago foi triunfal. As cidades, pelo caminho, se rendiam sem resistência significativa, reconhecendo a futilidade de se opor a uma força que já havia demonstrado sua superioridade tática e organizacional. A administração romana local, despreparada para enfrentar uma invasão de tal magnitude, desmoronava diante do avanço vândalo. Em poucos meses, aquela que havia sido considerada a província mais segura do império se transformara num território sob total controle bárbaro. A entrada de Genserico em Cartago, em 439 d.C., marcou o nascimento oficial do reino vândalo. Não foi apenas uma conquista militar, foi uma declaração de independência que ecoou por todo o mundo conhecido. Pela primeira vez em séculos, Cartago voltava a ser uma capital, sede de um poder soberano que desafiava abertamente a autoridade romana. Genserico compreendeu imediatamente o valor simbólico de sua conquista. Cartago não era apenas mais uma cidade rica, era um símbolo histórico de resistência ao domínio romano. Ao estabelecer ali sua capital, ele se colocava na posição de herdeiro legítimo da antiga rivalidade púnica com Roma. Mas ao contrário de Aníbal, que havia levado a guerra até as portas de Roma por terra, Genserico tinha uma visão ainda mais ambiciosa: dominar os mares. A transformação de um povo sem tradição naval numa potência marítima foi talvez o maior feito de Genserico. Os vândalos, que haviam passado séculos nas planícies europeias, precisaram aprender rapidamente as artes da navegação e do combate naval. Genserico recrutou navegadores experientes entre os habitantes locais. Aproveitou os estaleiros cartagineses e começou a construir uma frota que logo se tornaria lendária. A estratégia naval de Genserico foi revolucionária. Enquanto Roma mantinha uma marinha tradicional, focada em grandes batalhas navais, os vândalos desenvolveram táticas de guerra corsária que maximizavam sua mobilidade e minimizavam seus riscos. Pequenos grupos de navios rápidos atacavam comboios mercantes, cidades costeiras desprotegidas e até mesmo frotas militares isoladas, sempre evitando confrontos diretos desiguais. Esta nova forma de fazer a guerra no mar transformou o Mediterrâneo num lago perigoso para qualquer embarcação que não fosse vândala. As rotas comerciais que haviam funcionado pacificamente por séculos agora eram constantemente ameaçadas por ataques surpresa. Os mercadores romanos começaram a evitar certas regiões, alterando padrões comerciais estabelecidos há gerações. O que começou como pirataria organizada logo evoluiu para algo muito maior. Genserico não se contentava em apenas perturbar o comércio romano, ele queria substituí-lo. Cartago, sob seu comando, começou a desenvolver suas próprias redes comerciais, estabelecendo relações com povos que haviam sido marginalizados pelo domínio romano. As tribos berberes do interior africano, os comerciantes do Oriente Médio que buscavam alternativas às rotas controladas por Roma, todos encontraram em Genserico um parceiro disposto a desafiar o monopólio romano. A frota vândala cresceu rapidamente, tanto em números quanto em capacidade.
Os navios construídos em Cartago eram rápidos e manobráveis, perfeitamente adaptados às táticas de hit and run que se tornaram a marca registrada da guerra naval vândala. Cada vitória no mar trazia não apenas riquezas, mas também conhecimento e experiência que eram imediatamente incorporados nas próximas campanhas. Em menos de uma década, Genserico havia transformado completamente o equilíbrio de poder no Mediterrâneo Ocidental. O que havia começado como uma migração forçada se tornara a fundação de um reino marítimo que controlava algumas das rotas comerciais mais importantes do mundo antigo. Roma, acostumada a dominar os mares sem contestação séria, de repente se via enfrentando um rival que não apenas desafiava sua supremacia naval, mas que havia aprendido a usar o mar como arma contra ela. O ano de 455 d.C. trouxe ao Império Romano do Ocidente uma crise política que Genserico observava atentamente de sua capital, em Cartago. O imperador Valentiniano III, que governava há décadas, foi assassinado numa conspiração palaciana que expôs todas as fraturas internas do Império moribundo. O que poderia ter sido apenas mais uma sucessão imperial turbulenta se transformaria, graças à visão estratégica de Genserico, na oportunidade perfeita para o golpe mais audacioso de sua carreira: o saque de Roma. A morte de Valentiniano criou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por Petrônio Máximo, um aristocrata ambicioso que usurpou o trono imperial. Máximo, reconhecendo a fragilidade de sua posição, tentou legitimá-la através do casamento com Licínia Eudóxia, viúva do imperador assassinado. Para a imperatriz, esta união forçada representava não apenas uma humilhação pessoal, mas uma ameaça real à segurança de suas filhas e ao futuro de sua família. Eudóxia, mulher de notável inteligência política, compreendeu que sua situação desesperadora exigia medidas extraordinárias. Em segredo, ela enviou emissários a Cartago, apelando diretamente a Genserico. A mensagem era clara: ela precisava de um libertador que pudesse salvá-la do casamento forçado e proteger sua família da tirania do usurpador. Para Genserico, aquela mensagem representava muito mais do que um pedido de socorro. Era o pretexto perfeito para uma invasão que ele já vinha planejando há anos. A resposta de Genserico foi calculada e imediata. Ele se apresentou publicamente como o protetor legítimo da família imperial, um defensor da justiça contra a usurpação. Mas suas verdadeiras motivações iam muito além do altruísmo. Roma, enfraquecida por décadas de declínio político e militar, finalmente estava ao alcance de suas ambições. A conspiração interna havia criado a justificativa perfeita para um ataque que, em outras circunstâncias, poderia ser visto como pura agressão bárbara. A preparação da expedição contra Roma foi um espetáculo de organização militar. Genserico mobilizou não apenas sua frota de guerra, mas também transportes suficientes para carregar um exército substancial. A logística da operação era complexa. Além dos guerreiros, era necessário transportar equipamentos de cerco, suprimentos para uma campanha prolongada e, crucialmente, navios vazios que pudessem carregar os tesouros que ele esperava capturar. A frota vândala que partiu de Cartago em direção à Itália era impressionante, tanto por seu tamanho quanto por sua organização. Centenas de navios cortavam as águas do Mediterrâneo num espetáculo que não se via há séculos. Para os observadores nas costas africanas, aquela partida representava o momento em que seu rei deixava de ser apenas um governante regional para se tornar um conquistador de alcance imperial. A travessia foi realizada com a precisão característica das operações de Genserico. Os navios vândalos navegaram em formação cerrada,
evitando as rotas patrulhadas pelos restos da marinha romana e aproveitando ventos favoráveis que os levaram rapidamente às costas da Itália. Quando finalmente avistaram o litoral italiano, os vândalos sabiam que estavam prestes a participar de um evento que mudaria a história para sempre. O desembarque na Itália encontrou resistência mínima. As cidades costeiras, acostumadas à paz imperial e despreparadas para uma invasão de tal magnitude, se renderam sem luta significativa. A notícia da chegada de Genserico se espalhou rapidamente pela península, causando pânico generalizado. Roma, que não enfrentava uma ameaça militar séria há gerações, de repente se via confrontada com a perspectiva real de um saque. Petrônio Máximo, o imperador usurpador, descobriu que sua posição frágil se tornara insustentável diante de uma ameaça externa real. Sem exército capaz de resistir aos vândalos e sem legitimidade política para mobilizar o apoio popular, ele se viu completamente isolado. Em desespero, tentou fugir de Roma, mas foi interceptado e morto por uma multidão enfurecida que o culpava pela crise que se abatia sobre a cidade. A morte do usurpador eliminou o último obstáculo político para a marcha de Genserico sobre Roma. Não havia mais imperador para negociar, não havia mais governo organizado para coordenar a defesa. A cidade que havia governado o mundo por mais de 1000 anos estava completamente indefesa diante da aproximação do rei vândalo, cuja ambição estava prestes a ser coroada com o maior triunfo de sua carreira. A marcha de Genserico sobre Roma foi um espetáculo que testemunhas descreveram como simultaneamente majestoso e aterrorizante. O exército vândalo avançava pela Via Ápia com a disciplina de uma máquina militar perfeitamente ajustada, mas também com a determinação implacável de conquistadores que sabiam estar prestes a fazer história. À medida que se aproximavam da cidade eterna, a realidade do que estava acontecendo começou a se materializar para os habitantes de Roma. Pela primeira vez em 800 anos, uma força bárbara marchava livremente em direção ao coração do império. A notícia da aproximação dos vândalos espalhou-se pela cidade como fogo numa floresta seca. O pânico tomou conta das ruas, enquanto cidadãos ricos tentavam fugir com seus tesouros e os pobres se preparavam para o pior. Sem imperador, sem exército e sem esperança de resistência eficaz, Roma se via completamente exposta à mercê de Genserico. Era uma situação que a cidade não enfrentava desde os tempos míticos de sua fundação. Foi neste momento crítico que emergiu uma figura que se tornaria central na história do saque: o Papa Leão I, conhecido como São Leão Magno. O pontífice, reconhecendo que a resistência militar era impossível, tomou sobre si a responsabilidade de negociar com Genserico. Era um ato de coragem extraordinária, pois significava encontrar face a face com um líder bárbaro cuja reputação de implacabilidade era conhecida em todo o mundo mediterrâneo. O encontro entre o Papa e o rei vândalo aconteceu nos arredores de Roma, num cenário que simbolizava perfeitamente o choque entre duas civilizações. Leão, representando o poder espiritual de Roma e a tradição cristã, enfrentava Genserico, símbolo do poder militar emergente e da transformação política que varria o mundo antigo. O diálogo entre os dois homens foi tenso, mas respeitoso, refletindo o reconhecimento mútuo de que ambos eram figuras históricas conscientes da magnitude do momento. Leão implorou a Genserico que poupasse a cidade da destruição completa. Ele pediu que não houvesse massacre da população, que os edifícios sagrados fossem respeitados e que Roma não fosse incendiada como havia acontecido com tantas outras cidades conquistadas por forças bárbaras. Genserico ouviu as súplicas do Papa com atenção calculada, pesando cuidadosamente os prós e contras de cada concessão solicitada. A resposta de Genserico foi característica de sua natureza pragmática.
Ele concordou com as condições propostas pelo Papa, mas deixou claro que esperava a compensação adequada por sua clemência. Roma seria poupada da destruição, mas pagaria um preço em tesouros que refletiria sua importância histórica. O saque seria sistemático e completo, mas não seria acompanhado pelo massacre indiscriminado que tantas vezes caracterizava as conquistas bárbaras. Nos dias que se seguiram, Roma presenciou um espetáculo único na história, o saque mais organizado e metódico que uma grande cidade jamais havia experimentado. Durante 14 dias consecutivos, os vândalos percorreram sistematicamente cada bairro, cada palácio, cada templo, removendo tudo de valor com a eficiência de uma operação militar perfeitamente planejada. Não era pilhagem caótica, mas uma transferência organizada de riqueza de uma civilização para outra. O que impressionava observadores era a disciplina com que os vândalos executavam sua tarefa. Não havia violência desnecessária, não havia destruição gratuita. Genserico havia dado ordens claras. Tudo de valor deveria ser preservado e transportado para Cartago. Mas a cidade e sua população deveriam permanecer intactas. Era como se estivesse demonstrando que sua superioridade sobre Roma era tão completa que não precisava recorrer à brutalidade para provar seu ponto. Entre os tesouros capturados durante o saque, destacavam-se objetos de valor histórico inestimável. Os ornamentos sagrados do Templo de Jerusalém, que os romanos haviam levado para Roma após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., agora mudavam de mãos novamente. Estes objetos, carregados de significado religioso e histórico, simbolizavam a continuidade das conquistas e a transferência de poder de uma era para outra. Quando finalmente os vândalos partiram de Roma, levando consigo uma quantidade colossal de riquezas, deixaram para trás uma cidade fisicamente intacta, mas simbolicamente transformada. O saque de Roma por Genserico não havia sido apenas um ato de pilhagem. Havia sido uma demonstração definitiva de que o poder no mundo mediterrâneo havia mudado de mãos. Roma, que por séculos fora o centro do mundo, agora se via reduzida ao papel de vítima de suas antigas províncias rebeldes. O retorno triunfal de Genserico a Cartago marcou mais do que o fim de uma campanha militar bem-sucedida. Representou o nascimento de um novo conceito na história da civilização ocidental. A palavra vandalismo, que hoje usamos para descrever a destruição deliberada de propriedade, teve sua origem neste momento histórico, quando o mundo testemunhou pela primeira vez a capacidade de um povo bárbaro não apenas de conquistar Roma, mas de humilhá-la de forma tão sistemática e completa. Mas o termo, quando aplicado ao que realmente aconteceu em Roma, revela uma ironia histórica profunda. O saque de Genserico não foi caracterizado pela destruição gratuita que a palavra vandalismo sugere hoje. Pelo contrário, foi notavelmente controlado e organizacional. A verdadeira vandalização não foi física, mas psicológica. Genserico havia destruído para sempre o mito da invencibilidade romana, substituindo-o pela realidade humilhante de que Roma podia ser saqueada por qualquer líder bárbaro suficientemente audacioso e bem preparado. A frota vândala que retornou a Cartago carregava muito mais do que tesouros materiais. Transportava o símbolo concreto da mudança de uma era, a prova tangível de que o poder no mundo mediterrâneo havia se redistribuído de forma permanente. Os navios chegaram aos portos cartagineses carregados até a borda com ouro, prata, obras de arte, objetos religiosos e prisioneiros ilustres, incluindo membros da própria família imperial romana. Entre os cativos mais importantes estava Licínia Eudóxia, a imperatriz que havia apelado originalmente a Genserico por proteção. Ironicamente, ela agora se encontrava como prisioneira do mesmo homem que havia solicitado ajuda. Junto com ela vieram suas filhas, incluindo Eudócia,
que se tornaria esposa de Runerico, filho de Genserico, selando uma aliança política que legitimaria ainda mais o poder vândalo perante o mundo romano. A transformação de Cartago após o saque de Roma foi espetacular. A cidade, que já era próspera devido ao controle vândalo sobre o norte da África e as rotas comerciais mediterrâneas, agora se tornava verdadeiramente magnífica. Os tesouros romanos financiaram uma expansão urbana sem precedentes, com a construção de novos palácios, templos e instalações portuárias que rivalizavam com qualquer coisa que o mundo antigo havia conhecido. Genserico investiu estrategicamente sua nova riqueza no fortalecimento de seu reino. Parte significativa dos tesouros foi direcionada para a expansão e modernização da frota vândala, que já dominava o Mediterrâneo Ocidental, mas agora podia aspirar a um controle ainda mais amplo. Novos navios foram construídos, marinheiros experientes foram recrutados e tecnologias navais avançadas foram desenvolvidas, consolidando a supremacia marítima vândala. Mas talvez o investimento mais importante tenha sido na criação de uma rede de alianças que se estendia por todo o mundo bárbaro. Os tesouros romanos serviram como moeda diplomática, comprando a lealdade de outros líderes tribais e financiando expedições que expandiram a influência vândala muito além das fronteiras de seu reino africano. Genserico compreendeu que sua vitória sobre Roma só seria duradoura se ele conseguisse construir uma coalizão de povos bárbaros unidos contra o domínio romano. O impacto psicológico do saque reverberou por todo o império. Roma, que durante séculos havia se apresentado como a cidade eterna, indestrutível e invencível, agora era vista como vulnerável e decadente. Outros povos bárbaros, inspirados pelo exemplo de Genserico, começaram a questionar sua própria submissão ao poder romano. O saque não havia sido apenas um ataque a uma cidade. Havia sido um ataque à própria ideia de supremacia romana. Para os próprios vândalos, a vitória representou uma transformação identitária profunda. Eles não eram mais um povo em fuga, refugiados empurrados pelas circunstâncias históricas. Haviam se tornado conquistadores legítimos, senhores de um reino poderoso e respeitado. A humilhação de Roma pelos vândalos provou que qualquer povo, não importa quão humble sua origem, podia ascender ao topo da hierarquia mundial se possuísse liderança visionária e determinação inabalável. A riqueza capturada em Roma também permitiu a Genserico financiar projetos culturais e religiosos que legitimaram seu reino perante diferentes audiências. Embora fosse cristão ariano, ele demonstrou tolerância religiosa calculada, permitindo que diferentes grupos mantivessem suas práticas enquanto contribuíam para a prosperidade geral do reino. Esta política pragmática garantiu estabilidade interna e atraiu talentos de todo o mundo mediterrâneo para Cartago. O saque de Roma havia humilhado profundamente o Império Romano do Ocidente, mas também havia despertado uma determinação desesperada de recuperar pelo menos parte da dignidade perdida. No ano de 468 d.C., 13 anos após a humilhação vândala, Roma reuniu seus últimos recursos numa tentativa épica de reconquistar a África e destruir o reino de Genserico. O que se seguiu seria a maior confrontação naval da história antiga, uma batalha que decidiria definitivamente o destino do Mediterrâneo Ocidental. O imperador romano do Oriente, Leão I, reconhecendo que a sobrevivência do império dependia da eliminação da ameaça vândala, autorizou a maior expedição militar romana em décadas. Mais de 100.000 homens foram mobilizados, representando praticamente tudo que restava do poder militar romano. A frota preparada para esta campanha final era colossal. Mais de 2.000 navios de todos os tipos, desde grandes galeras de guerra até pequenos transportes de tropas, formando uma armada que cobria o horizonte quando vista do mar.
O comando desta força monumental foi confiado a Basilisco, cunhado do imperador e general experiente que havia demonstrado competência em campanhas anteriores. Basilisco compreendia a magnitude da tarefa que lhe havia sido confiada. Não era apenas uma campanha militar, mas uma luta pela própria existência do Império Romano como força mediterrânea relevante. O fracasso significaria o fim definitivo das ambições romanas de recuperar sua antiga grandeza. A preparação da expedição romana foi um espetáculo que impressionou observadores em todo o mundo antigo. Soldados foram recrutados em todas as províncias restantes do Império, equipamentos foram fabricados em escala industrial e suprimentos foram acumulados para sustentar uma campanha prolongada. Era como se Roma estivesse apostando tudo numa única jogada, concentrando seus recursos finais numa tentativa desesperada de reverter décadas de declínio. Genserico observava os preparativos romanos com a calma calculada de um estrategista experiente. Suas fontes de inteligência, espalhadas por todo o Mediterrâneo, mantinham-no informado sobre cada movimento da frota romana. Ele sabia que enfrentaria a maior força naval já reunida contra seu reino, mas também compreendia que esta seria sua oportunidade definitiva de provar a superioridade vândala sobre Roma de uma vez por todas. A estratégia de Genserico para enfrentar a ameaça romana foi característica de seu gênio militar. Ao invés de tentar igualar a força numérica romana, ele decidiu usar sua maior vantagem, a mobilidade e o conhecimento superior das águas mediterrâneas. Permitiu que a frota romana se aproximasse da costa africana e estabelecesse uma base de operações, aparentemente concedendo-lhes a iniciativa. Era uma armadilha cuidadosamente preparada. Basilisco, confiante na superioridade numérica de sua força, estabeleceu sua base naval no Cabo Bom, próximo a Cartago. A frota romana se estendia por quilômetros ao longo da costa, um espetáculo impressionante de poder militar que parecia garantir a vitória. Os soldados romanos, vendo a magnitude de sua própria força, começaram a celebrar prematuramente, convencidos de que a reconquista da África seria questão de dias. Foi então que Genserico executou seu golpe de mestre. Durante uma noite sem lua, ele lançou uma operação que combinava audácia extrema com precisão cirúrgica. Navios vândalos especialmente preparados, carregados com material incendiário, foram direcionados silenciosamente contra a frota romana ancorada. Simultaneamente, suas galeras de guerra mais rápidas posicionaram-se para explorar o caos que se seguiria. O ataque começou antes do amanhecer, quando a visibilidade era mínima, mas suficiente para a navegação precisa. Os navios incendiários vândalos, tripulados por voluntários que sabiam estar participando de uma missão suicida, penetraram nas formações romanas e começaram a espalhar fogo por toda a frota inimiga. O espetáculo que se seguiu foi ao mesmo tempo majestoso e terrível. Centenas de navios romanos pegando fogo simultaneamente, iluminando o mar noturno com uma luz que podia ser vista a quilômetros de distância. O caos na frota romana foi indescritível. Marinheiros desesperados tentavam combater incêndios múltiplos enquanto soldados procuravam se salvar das chamas. Muitos navios, para evitar o fogo, cortaram suas âncoras e partiram à deriva, colidindo uns com os outros na escuridão. A formação organizada da frota se desintegrou em minutos, transformando-se numa massa confusa de embarcações em pânico. Basilisco tentou desesperadamente restabelecer a ordem, mas descobriu que havia perdido o controle da situação. Seus sinais de comando eram ignorados no caos geral. Suas ordens não chegavam aos navios mais distantes, e sua própria embarcação estava ameaçada pelas chamas que se espalhavam rapidamente. Em questão de horas, a maior frota jamais reunida pelo Império Romano se transformou num cemitério marítimo fumegante. Quando o sol nasceu, revelou a extensão completa da vitória vândala.
Destroços de navios romanos cobriam a superfície do mar por quilômetros, enquanto os sobreviventes agarravam-se a qualquer pedaço de madeira flutuante que pudessem encontrar. A frota que deveria restaurar o poder romano no Mediterrâneo havia sido virtualmente eliminada numa única noite de combate. A Batalha do Cabo Bom, como ficou conhecida, representou muito mais do que uma vitória militar. Foi a confirmação definitiva de que o Mediterrâneo Ocidental agora pertencia aos vândalos. Roma havia jogado sua última carta e a havia perdido de forma espetacular. Genserico não apenas havia defendido seu reino, havia eliminado para sempre a capacidade romana de desafiar seriamente sua supremacia marítima. Os anos que se seguiram à Batalha do Cabo Bom trouxeram a Genserico uma realização que poucos conquistadores na história tiveram o privilégio de experimentar: a oportunidade de governar em paz o império que havia construído através da guerra. O rei vândalo, agora em idade avançada, podia contemplar um legado que superava até mesmo suas ambições mais audaciosas de juventude. Havia transformado um povo nômade em senhores de um reino próspero. Havia humilhado Roma de forma que ecoaria através dos séculos e havia estabelecido uma dinastia que dominaria o Mediterrâneo por gerações. Durante seus últimos anos, Genserico dedicou-se à consolidação de suas conquistas e à organização de um sistema governamental que pudesse sobreviver à sua morte. Demonstrando a mesma visão estratégica que havia caracterizado suas campanhas militares, ele estabeleceu leis de sucessão claras, fortaleceu as instituições administrativas de seu reino e cultivou alianças que garantiriam a estabilidade política após sua partida. Era o trabalho de um estadista maduro, consciente de que a verdadeira grandeza se media não apenas pelas conquistas realizadas, mas pela durabilidade das estruturas deixadas para os sucessores. O reino vândalo, sob o governo final de Genserico, atingiu seu apogeu cultural e econômico. Cartago havia se tornado novamente uma das cidades mais importantes do mundo mediterrâneo, rivalizando em esplendor com Constantinopla e superando em muito a Roma decadente. Os portos vândalos fervilhavam de atividade comercial. As rotas marítimas controladas pelo reino geravam riquezas imensas, e a corte de Genserico atraía diplomatas, artistas e intelectuais de todo o mundo conhecido. A tolerância religiosa pragmática de Genserico também deu frutos durante este período. Embora permanecesse fiel ao cristianismo ariano, ele permitiu que diferentes comunidades religiosas coexistissem pacificamente em seu reino, desde que contribuíssem para a prosperidade geral. Esta política atraiu refugiados e emigrantes de outras regiões do império, enriquecendo culturalmente o reino vândalo e fornecendo os talentos necessários para sua administração complexa. O contraste entre o reino vândalo próspero e o Império Romano agonizante tornou-se cada vez mais evidente durante os últimos anos de Genserico. Enquanto Cartago florescia sob seu governo estável, Roma enfrentava uma sucessão interminável de crises políticas, invasões bárbaras e colapso econômico. O Império Romano do Ocidente, que havia parecido eterno, desintegrava-se rapidamente, validando completamente a visão de Genserico de que o futuro pertencia aos povos que tivessem coragem de tomar seu lugar. A morte de Genserico, em 477 d.C., foi notavelmente pacífica para um homem que havia passado a vida inteira em conflito. Ele morreu em sua cama, em Cartago, rodeado por sua família e pelos líderes de seu reino. Para um conquistador de sua estatura, era um fim quase único na história antiga, onde a maioria dos grandes líderes militares encontrava a morte em batalha ou através de assassinato político. As últimas palavras de Genserico, segundo cronistas da época, refletiram a consciência clara que ele tinha de seu lugar na história.
Ele havia começado como líder de um povo refugiado e terminara como fundador de uma dinastia real. Havia testemunhado a transformação de seus vândalos de nômades desesperados em senhores de um império marítimo. Mais importante ainda, havia provado que a determinação e a visão estratégica podiam superar qualquer desvantagem inicial. O funeral de Genserico foi uma demonstração impressionante da transformação que ele havia operado em seu povo. O mesmo povo que décadas antes havia atravessado a Europa como refugiados, agora conduzia cerimônias reais dignas de qualquer império antigo. Representantes de povos e reinos de todo o Mediterrâneo compareceram para prestar suas homenagens, reconhecendo a magnitude do legado deixado pelo rei vândalo. Seu reino sobreviveu por mais de um século após sua morte, governado por seus descendentes, que mantiveram o controle sobre o norte da África e continuaram a desafiar o poder romano e posteriormente bizantino. A longevidade do reino vândalo provou que Genserico havia construído algo muito mais duradouro do que uma confederação militar temporária. Havia estabelecido uma civilização genuína, capaz de evoluir e adaptar-se às mudanças históricas. O legado de Genserico transcendeu em muito suas conquistas militares. Ele havia demonstrado que a história não é determinada apenas pelos povos que se consideram civilizados, mas também pela visão e ambição daqueles que têm coragem de desafiar a ordem estabelecida. Sua vida provou que um homem com deficiência física, liderando um povo considerado bárbaro, podia alterar o curso da civilização ocidental através da combinação de inteligência estratégica, determinação implacável e oportunismo brilhante. Quando historiadores futuros olharam para trás, para o século V depois de Cristo, reconheceram em Genserico uma das figuras mais influentes de sua época. Ele não apenas havia saqueado Roma, havia redefinido o equilíbrio de poder no mundo mediterrâneo de forma permanente. Sua história permaneceu como testemunho eterno de que grandes transformações históricas podem emergir dos lugares mais inesperados, conduzidas por líderes cuja visão transcende as limitações aparentes de suas circunstâncias. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired land.